Uma coisa que eu sempre tive curiosidade é como é que faz pra não sobrar nunca movimento de boca do personagem. Isso foi um mistério pra mim. Bom, hoje e a gente trabalha com isso, com essa tecnologia já existente, existe um programa, né, de computador que a gente trabalha inclusive na dublagem com ele, que chama Pro Tools, e você usa era usado muito na música antes até da dublagem, que ele te dá a possibilidade de jogar o som para a esquerda, para a direita, comprimir ou esticar um pouco, claro, numa medida X, porque depois ela vai alterar o som e tudo. O pitch, né? O pitch, e tal. Mas você pode mexer um pouquinho e tal. Então isso eu acredito que seja usado principalmente no game, porque a gente faz às cegas. Mas eu faço também com o gráfico do som, daquilo que eu vi que eu tenho que fazer aquela frase, eu tenho o gráfico do som e ele se repete aqui na frente. Então quando eu ouço, eu já metrifico isso na minha cabeça, o tempo, né? Se o cara fez tá, eu vou ter que repetir lá, tá, não é tá. Que aí eu vou fazer mais curto. Então eu tenho que ter uma concentração naquilo que eu estou fazendo, e são vários aspectos. Um deles é essa coisa da métrica. Então, o cara diz, olha, 10%. 10% é uma delícia. Como assim? Por quê? Porque eu posso passar um pouquinho. Não é aquela coisa que tem que ser rígido. Tem uns que são lip sync, só que de gráfico. Aí eu tenho que começar e terminar ali, dentro daquela faixa. O som tem que ficar igual aqui quando o cara ajusta. Se ficar maior, você tem que fazer mais rápido. Às vezes cortando um pouco o texto também, você usa isso, dependendo do texto. Em português está um pouco longo. Você pode cortar alguma coisa para... essa era a minha dúvida, né? Porque a língua do americano ela é muito mais rápida e direta, né? Isso. As palavras são menores e tal. E para nós, a língua portuguesa ela é bem complexa, né? Isso. E aí, como é que faz para dar esse encaixe, assim? Isso que eu fico sempre nessa dúvida. São vários tipos de tradução, né? Para o português. Quando se trata de dublagem, a gente tem até... Não de dublagem, mas de coisas para assistir. Por exemplo, se você falar em legenda, a legenda tem que ser comprimido. Você não pode colocar tudo que o cara está falando. Isso que eu estou falando aqui, eu estou falando. E se colocar tudo, a pessoa não consegue ler e não vai entender bulhufas. Então ele faz meio que um comprimido. Para dublagem, já é uma tradução que eu vou entender o que está sendo dito e vou adaptar para o português pensando na métrica. Então o português é muito rico nisso. A gente tem muito sinônimo, a gente tem muitas formas de falar a mesma coisa. Certo? Então, tanto para dar uma labial, por exemplo, o cara me traduziu assim, eu vou na casa da Rachel para um jantar. Mas só que no inglês o Rachel está lá no final da frase. Eu posso falar, eu vou a um jantar na casa da Rachel, que aí eu pego o Rachel lá no final. Então eu posso fazer algumas modificações desde que eu não mude o sentido, né, a ideia da frase. E também posso mudar palavras, né, para que eu consiga uma labial melhor, para que eu consiga uma métrica melhor. Às vezes por exemplo, mom. O inglês, o americano, ele está falando mãe, não é mamãe. Para nós, mãe, apenas nesse mam, ele vai ficar curto, vai ficar faltando batidas. Porque ele bate uma coisa a mais para falar mam. Sim. Faz duas labiais, quase que muda a segunda, mas bate a boca. Então você bota mamãe que vai caber muito melhor. Então são essas adaptações, manhas da dublagem. Então, na verdade, a complexidade da língua portuguesa ela é boa, porque ela te dá mais possibilidades para fazer esses encaixes. Com toda certeza, com toda certeza. E a gente usa palavras que têm semelhança mesmo no inglês, né? Termos, palavras que têm alguma semelhança, que às vezes a gente muda para que realmente a labial fique melhor. Quando há essa possibilidade, é interessante fazer isso.